Domingo, dia 30 de junho. Chegou o tão esperado dia de ver acontecer um dos momentos mais esperados desde o meio da temporada passada. Já começou a nova temporada, começou a Free Agency da NBA. Vai começar hoje às 6 horas, horário dos Estados Unidos. Mas hoje às 6 horas vai começar e vai ter muito negócio pipocando. A gente, para ajudar você que tá ouvindo, está gravando um vídeo, eu aqui, Heitor Facini, com o Felipe Haguerara. Tudo bom, Felipe? Fala, Heitor, tudo bem? A gente veio aqui listar para onde devem ir os 5 principais nomes dessa Free Agency. Por incrível que pareça, a gente elegeu os 5 principais nomes dessa Free Agency, todos os nomes que começam com K, Felipe. Com K, uma letra bonita. Uma letra bonita. É a Free Agency do K. A gente vai falar para onde Kawhi Leonard, Kevin Durant, Kyrie Irving, Kemba Walker e Klay Thompson vão nessa Free Agency. Na verdade, a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai falar os times mais prováveis e os times que a gente gostaria que eles fossem. Que a gente acha que o encaixe é muito bacana. Beleza, Felipe? Coisas que, na verdade, podem se misturar. Exatamente. Alguns casos vão se misturar, com certeza. Mas é isso, Felipe. Beleza? Beleza, Heitor. Antes de mais nada, a gente pede pra você clicar no like, que isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é importante pra todo mundo que quer saber de Free Agency. Também compartilhe com seu amigo que quer saber da Free Agency pra saber a nossa opinião, pra onde eles vão. Não esquece de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, porque nos próximos dias a gente vai comentar os principais acordos dessa Free Agency. Quando esses negócios forem fechados, a gente vai preparar um vídeo para no dia seguinte você ter o conteúdo exclusivo sobre esse negócio. Também não se esquece de acompanhar nossas redes sociais, Twitter, Instagram e o nosso podcast. Beleza, Felipe? O primeiro nome que a gente vai falar vai ser de menor importância para maior importância na nossa opinião. Que acabou de vir de lesão, que é o Klay Thompson, Felipe. Klay Thompson. Klay Thompson veio de uma temporada de 21,5 pontos por jogo e 40% de arremesso da linha de 3 pontos. Uma temporada boa. Inclusive, para os padrões do Klay Thompson, uma temporada muito boa. Para onde será que o Klay Thompson vai fechar nessa temporada? Klay Thompson, ele tem alguns fatores indo contra ele, né? No fechamento de um negócio muito grande. Pelo fato da lesão, isso acaba... Ele vai voltar, provavelmente, lá perto do All-Star Game. Então... É a previsão de retorno dele. Então, a gente tem um primeiro time no qual a gente sabe que ele é uma prioridade, que é o próprio Warriors. Inclusive, Wojnarowski falou que o Warriors planeja oferecer um máximo pro Klay Thompson, mas, inclusive, na verdade, é o time que a gente acha que o Klay Thompson daria mais certo. Com certeza, é uma questão, não é nem de dizer que o Klay Thompson não funcionaria do lado de certos jogadores, mas é uma coisa cultural. O Klay Thompson, a imagem mesmo do Klay Thompson está associada ao Warriors. Ele é um dos maiores jogadores da história da franquia, ele é um Hall of Famer pela franquia, ele é um jogador que vai ter camisa aposentada pela franquia. Então, da mesma maneira que certos jogadores a gente não consegue ver sem a camisa de determinado time, pra mim o Klay Thompson é um desses caras. Então a gente pode cravar, a gente vai cravar aqui. Cravar. Klay Thompson vai continuar no Warriors. Certo. Mas, se o Klay Thompson não ficar no Warriors, quais seriam as opções dele, Felipe? Olha, cara, ele é o tipo de jogador que times campeões poderiam ir atrás, com chances de título, poderiam ir atrás, por ter ele a partir de determinado momento da temporada. Exatamente. Times que já estão prontos. Isso, exatamente. Eu diria que um time que é provável ele ir se não for pro Warriors, é o Clippers. Que é onde todos os rumores estão rumando, falando que se ele não fechar com o Warriors, o Clippers é o primeiro que ele vai ouvir. Mas um time que eu gostaria de ver ele jogar é o Bucks. Ao lado de Giannis Antetokounmpo vai sobrar muitas bolas de 3 livres para ele arremessar. E esse time poderia evoluir muito e virar um contender muito grande nesse leste. Mas aí você tá considerando algumas coisas acontecendo no Bucks, né? Alguns jogadores não renovando. Os principais jogadores não renovando. Exatamente. Para eles poderem apostar no Klay Thompson. Dentro desse cenário, importante, interessante. Cara, eu meio brisa, mas vendo quanto o J.J. Redick, um jogador com uma característica do J.J. Redick, deu certo no 76. Seria interessante, Klay Thompson no 76. Seria divertido, no mínimo, mano. Não vejo chances de isso acontecer. Eu imagino que o próprio Clippers tenha força como opção
pelo estado, né? Por estar próximo de onde ele já mora. Sim. Bom, de qualquer forma, a gente cita cravado o Golden State Warriors, opções, Clippers, Bucks e Sixers. Os dois últimos como que a gente acha que poderia ser interessante. O próximo jogador com K na nossa lista é o Kemba Walker, Felipe. Kemba Walker, que teve possivelmente sua melhor temporada da carreira, com 25,6 pontos por jogo e 5,9 assistências. Foi um All-Star, foi um All-NBA. Kemba Walker, pra onde o Kemba Walker vai, Felipe? Kemba Walker, ele tá acostumado a fazer chover no sertão. Exatamente. Eu diria que Kemba Walker, existe duas opções. Ou ele fica, ou ele sai. Caramba, Heitor! Duas opções. Eu acho que existe a opção dele ficar porque ele gosta muito de Charlotte, ele vai ganhar mais dinheiro em Charlotte e pode virar um jogador da franquia. É outro jogador que a gente não consegue imaginar com camisa de outro time. Hoje ele já é o maior jogador da história da franquia. Sim, já tem a camiseta aposentada. Ele já é o líder em pontos da franquia, né? Líder em jogos. Líder em jogos, já fez muita coisa. E também tem o fator Tintim, né? Sim. Mas ele saindo, pra mim eu vejo ele encaixando no Boston Celtics, Felipe. Boston Celtics é um time que, com a saída do Irving, vai precisar de uma nova estrela para controlar o jogo, né? Sim. Não é nem só fazer certas coisas na área, é realmente controlar a bola. Que Sim. Por mais que você tenha um Tatum e um Brown, eles não são opções viáveis na transição, como um Kemba Walker seria. Sim. E a gente acaba também olhando para outros times que talvez precisem muito de armadores. Quais seriam esses times? Cara, não necessariamente uma competição muito forte, né? Mas você tem um Suns. Eu acho que ele não iria pro Suns. Não, também acho que não iria. Eu tô pensando em times que precisam de jogadores com essas características. Você tem um Knicks, que tem como, na verdade, foco para essa posição outro jogador. E talvez o Dallas. Talvez o Dallas. Mas se você fosse cravar, pra onde Kemba Walker vai? Onde você cravaria? Acho que ele fica. Eu também cravaria que ele fica. Essa seria a minha opinião. Kemba Walker fica no Charlotte Hornets, mas poderia ir pra Boston, Dallas, Knicks ou Suns. O próximo jogador da nossa lista também é um armador, é o Kyrie Irving, que tá saindo do Boston, inclusive. Pra onde Kyrie Irving iria, Felipe? O Kyrie, ele já, acho que desde antes da temporada acabar, ele já tinha o nome dele atrelado a alguns times, né? Que fariam, inclusive, esforços para trazer ele. Um deles é o que eu acabei de falar, do Knicks, que o foco deles para a posição seria o Kyrie Irving. A gente tem a volta, né, da dupla campeã pelo Cleveland Cavaliers, a possibilidade do Lakers ir atrás do Kyrie Irving também é grande, né? Eu acho que, assim, esses são os dois principais destinos que, inclusive, são bem seduzentes, né? Porque são... Sim. Eu colocaria um terceiro destino, não por opinião própria, mas pelo que está sendo veiculado, que o Kyrie Irving pode ir pro Brooklyn Nets. Kyrie Irving, inclusive, fechou com a Roc Nation, que, se não me engano, é do Jay-Z. É a agência de jogadores do Jay-Z. E tudo indica que ele já elogiou muitas vezes o Brooklyn Nets, que o Brooklyn Nets é o principal destino dele. Tanto que se eu fosse cravar pra onde Kyrie Irving vai, eu cravaria no Brooklyn Nets. Faz sentido, cara. Mas eu não diria que é o destino que eu acho que seria melhor. Pra mim, o melhor destino pra ele seria o New York Knicks. No Knicks você já tem um core jovem que ele continuaria sendo o principal jogador do time, mas um time bem mais, acho que, sólido, né? Não mais sólido que o Celtics, que ele tá saindo, obviamente. Mas é um time já bem equilibrado e que tem cap, inclusive, pra ir atrás de outras estrelas. Outra estrela, pelo menos. Eu fecharia com isso. O penúltimo jogador que a gente vai falar acabou de sofrer uma lesão séria, não vai jogar essa temporada. Então, quem tá contratando ele sabe que não vai jogar, focando nessa temporada, que é o Kevin Durant. Kevin Durant, pra mim, é uma incógnita, Felipe. Quando um jogador sofre uma lesão gravíssima dessa, você simplesmente não sabe o que fazer. Tanto como a gente aqui que tá cobrindo, imagino como times também, porque você sabe que aquele cara lá decide campeonatos. Sim. Só que ao mesmo tempo, você não vai ter ele, você vai pagar caro, com certeza, por um jogador que você não vai ter durante uma temporada inteira e corre sempre o risco de, depois de uma lesão dessa, ter um caminhão de outras lesões atrapalhando. Sim. E a gente sabe que, mesmo que isso ainda seja muito, ele não vai ser o mesmo Durant. Muito provavelmente ele não vai ter mais o nível que ele joga hoje.
mas ele vai ter um nível muito melhor do que a maioria dos jogadores da NBA. Se eu fosse cravar uma coisa, com certeza eu cravo que ele não fica no Warriors. Isso com quase absoluta certeza. Ele não vai ficar no Warriors, não vai renovar com o Warriors. E eu diria que o melhor destino pra ele seria o Brooklyn Nets. Isso seria o melhor destino pra ele. Mas se eu fosse fazer uma aposta, eu diria que ele fecha com o New York Knicks. São alguns dos times que colocam ele. Eu gosto também de algo bem engraçado que as simulações do 2K faziam antes, que era do Kevin Durant sempre fechar com o Philadelphia 76ers. É um time que seria legal ele fechando. Que é um time que não precisa dele nessa temporada. Exato. E é um time que vai ter gente pra ajudar ele na próxima temporada. O 76ers tem essas condições ideais pra ele, sabe? Sim, sim. Eu acho que é um time interessante pra ele também. Até pra fechar por um salário alto, que os Sixers têm cap, né? Tem cap pra isso. Os Sixers, além do que, tiraria a pressão dos jogadores dos Sixers de vencer nessa temporada. E sabe, não, Kevin Durant volta na próxima. A próxima que é o foco. E deixaria eles evoluírem com mais tranquilidade. Seria um cenário meio ideal. Eu mudo a minha ideia, melhor do que o Brooklyn Nets. Kevin Durant dos Sixers é melhor do que o Brooklyn Nets. Só que não acho que ele vai fechar. Também não acho. Eu apostaria no Knicks. É. E agora a gente tem Kawhi Leonard. MVP das finais. Jogador mais comentado da NBA no momento. Para onde vai fechar Kawhi Leonard? Um monstro. Colosso. Então, a gente tem sempre a primeira opção, chamada renovação. Renovação. Mas para renovar, o Toronto teria que se livrar de alguém? Acho que não. Acho que não precisa. Não. Então, a primeira opção é sempre a renovação, principalmente com... A gente pensa ainda que ele tá não só numa cidade, mas num país em que ele basicamente é o maior ídolo do país no momento. Com certeza, com certeza. Um dos títulos mais importantes. Se eu fosse apostar com dor no coração, eu apostaria que ele fica no Toronto Raptors. Esse é o meu hot take. Kawhi Leonard renova com o Toronto Raptors. Só que aí tem... Você diz com dor no coração porque um dos principais times, provavelmente o principal time na corrida, caso ele não fique, é o Los Angeles Clippers. Exatamente. Eu acho que tá entre esses dois times. Não tem como fugir, não tem nenhum outro time na briga. Falam que o Lakers corre por fora, mas eu duvido que ele vai fechar com o Lakers. Pra mim, tá entre esses dois times. Concordo, inclusive seria muito legal ver ele no Los Angeles Clippers. Eu também acho. Porque o Clippers já tem uma base sólida, já tem um time e tem grana pra gastar. E trazer mais um cara pra fechar com eles. Exatamente. Então, cara... Eu acho que qualquer um dos times que ele for, vai ser um time bom. A gente já percebeu que o Kawhi consegue... Melhorar qualquer time. É outro cara que faz chover em qualquer lugar, né? Acho que se ele pegar esse Charlotte vira um time decente, sabe? Vira um time decente. Então, mas de qualquer forma a gente crava que o Kawhi vai